capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 18. Diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão. Verso 2: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos cristãos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares do mundo, rendendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse texto, por essa palavra. Pedimos tua graça agora sobre ela e sobre nós. Que ela agora salte do livro, do texto, e se torne palavra, se torne chão, para que a gente caminhe em cima, para que a gente possa encontrar a verdade, andar na verdade e sermos possuídos por essa verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você já fez um exercício mental? O exercício de ler os tempos, de ler os momentos em que a gente vive, fazer uma leitura do que está acontecendo, do período histórico que nós vivemos. Já fez esse tipo de exercício? De ler o tempo presente, aquilo que você vive hoje. Se você já fez esse exercício, se você já praticou isso, você já percebeu que na maioria do tempo da humanidade, a gente tem o excesso de alguma coisa e a escassez de outra coisa. Você já deve ter percebido isso. Chega um tempo que a gente tem muito de algo, muito de uma coisa, e muito pouco, quase nada, de outra coisa importante para a vida. Né? E aí a gente percebe também que, na maioria esmagadora das vezes, o que precisávamos era ter essas coisas, ou tê-las juntos, ou juntas. A gente precisava de tudo em equilíbrio, não muito de uma coisa e pouco da outra. Essa que tem muito poderia ser menos, e a que tem nada poderia ter um pouco mais, para que a gente equilibrasse tudo. Equilibrasse a nossa vida em todos os aspectos que ela se apresenta. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que a humanidade sofre disso. Tem hora que tem demais, e tem hora que tem de menos. Né? Tem uma cena do filme O Livro de Eli, do Denzel Washington, em que ele explica para aquela moça como era o mundo antes, né, do grande raio de luz, da grande explosão, porque o filme inteiro
ele se desenvolve num tema apocalíptico, né? Num tema, o mundo destruído. E ele diz para ela diz assim, eu não consigo imaginar como é ter um mundo com água de sobra, ela fala, com água para todo mundo. E ele diz assim, é por ter muito que a gente nunca deu valor, ele diz a ela. A gente não valorizava essas coisas porque elas estavam ali, era só pegar. E daí quando ela não existe, a gente lembra de quando tinha e tem saudade, né? E lembra que a gente desperdiçava. Então, a gente lê o tempo, a gente percebe que isso acontece muito. A gente tem muito de uma coisa em um momento, muito pouco da outra. E ao ler o nosso tempo de hoje, quando eu faço uma leitura do tempo atual, eu percebo muita divergência entre duas demandas que são essenciais para a existência. Muita diferença entre duas demandas que são cruciais para nós nos dias de hoje. E refiro-me à disposição para fazer alguma coisa e as relações para a gente desenvolver alguma coisa. A gente ou tem muito de uma coisa ou pouco da outra. Ou a gente tem muita disposição para fazer algo e pouco relacionamento para desenvolver aquilo, pouco contato. Ou a gente tem muito contato, mas não tem ânimo. Parece que o mundo sofre disso. Você vê muita gente animada, mas sem modelo para fazer o que tem que fazer. E aí faz tudo errado. E você vê gente que tenta buscar modelo para fazer as coisas, mas tudo que ela começa não termina porque ela não tem ânimo. Fica sempre no incentivo e nunca passa do incentivo. Parece que a gente tem visto isso. Tem visto alguns com ânimo e falta de modelo para cumprir essas necessidades. Então, parece-nos que a falta de disposição para realizar alguma coisa reside na falta de identidade das pessoas. Não parece? Por que as pessoas não têm disposição para fazer algo? Porque falta a elas referência. Falta a elas essa identidade própria de quem elas são. Falta a elas uma referência própria. Não tem disposição porque não tem identidade. Em outras palavras, é como se dissessem: se não sei quem eu sou, como é que eu vou entender o que eu devo fazer? Se eu não sei quem sou eu, como é que eu vou cumprir o que eu devo fazer? Como é que eu vou cumprir o meu dever? Por outro lado, nos parece também que a falta de avanço naquilo que a gente realiza se encontra, se acha, na falta de referência para fazer aquilo, de modelo. Ou seja, se não tem ninguém fazendo, como é que eu vou saber fazer? Se não tem ninguém ainda fazendo isso, como é que eu sei como faz? Eu preciso de uma referência, eu preciso de um modelo. Então, a falta de disposição, eu entendo que está atrelada à falta de identidade. Muita gente confusa sobre quem é. E essa confusão, nos dias atuais, ela está atingindo todas as áreas do ser humano. O ser humano, antigamente, poderia ter uma falta de identidade para uma função, para uma profissão, para uma vocação. Faziam testes vocacionais, né? Para saber o que era. Hoje, a falta de identidade se dá se você é homem ou uma mulher. Tem coisas que estão postas, estabelecidas, isso não tem como discutir, mas as pessoas discutem isso. E aí as pessoas estão cada vez menos identificadas com elas mesmas. Não sabem quem são. Não sabem quem são, não têm essa identidade. Por isso não têm disposição para cumprir o que tem que cumprir, porque não sabem nem ainda quem são. E a gente vê também que pessoas que sabem quem são, que têm uma identidade, não desenvolvem nada. Por quê? Porque falta-lhes um modelo. Um modelo para seguir, uma referência. Às vezes, por arrogância, não querem ter referência e querem fazer do seu jeito. Mas é muito mais fácil você cumprir uma tarefa pegando partes de pessoas que já fizeram aquilo que você fez, não é? Antes que a gente faz, a gente vai para o YouTube e assiste tutorial para não ter que pagar. Para poder economizar um pouquinho e consertar. Será que eu consigo consertar isso aqui? Como que conserta? Você assiste 5 vídeos de YouTube de alguém que fez e pega aquela referência. Certo? Parece que a gente sofre disso. Então, em outras palavras, parece ser exatamente essa preocupação do apóstolo Paulo no texto. Paulo agora está aplicando isso aqui para a igreja de Filipos. Não existem dúvidas de que essa é uma passagem, uma das passagens mais emocionantes das Escrituras. Você lê Filipenses, principalmente do verso 5, Filipenses capítulo 2, principalmente do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O jeito que Paulo escreve, até o 11, né? Como ele vai desenvolvendo essa
passagem é emocionante, ela é muito emocionante. E por quê? Porque o apóstolo aqui elabora com muita maestria um pensamento progressivo. Ele vem do Jesus que se encarna, homem, escravo, servo, até o Jesus rei que julga. Então ele vai num pensamento progressivo sobre Jesus, progressivo sobre acerca do que foi revelado de Jesus no Evangelho. Por isso que é emocionante, né? Ele começa num tom tranquilo e ele vai subindo o tom dessa descrição até chegar no ápice, né? Para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você termina pulando e dizendo aleluia, glória a Deus, porque ele sabe escrever. É emocionante o que ele escreve aqui. O contexto imediato desse resumo da obra de Jesus, o contexto imediato disso explica o porquê que Paulo usou a biografia de Jesus aqui. Por que ele está usando ela? A partir do versículo 5. Ele está usando como incentivo. Se você acompanhou a leitura desde o verso 1, quando eu li, você vai perceber que Paulo está incentivando os filipenses a viver em unidade. Ele diz, vivam em unidade, vivam como se fossem um só, a viver em harmonia, porque não adianta a gente decidir viver em unidade, mas viver sem harmonia. Harmonia e unidade são coisas diferentes, né? Você primeiro encontra com quem casar, aí você encontrou aquele para ser um com você. Depois, no casamento, você descobre a harmonia desse relacionamento. As coisas que você vai ter que abrir mão, que o outro vai ter que abrir mão, até pegar as coisas que vocês gostam juntos e juntar até virar um só, né? Então, casamento é uma negociação eterna. Até a morte o separe, você está negociando. Eu abro mão um pouco disso, você põe um pouco disso, você tira um pouco disso, eu vai crescendo um pouco daquilo e a gente junta tudo e faz uma coisa boa para os dois. Não é assim? Então, unidade é quando você escolhe alguém e o outro te escolhe, ó, vamos ser uma só carne. A harmonia é a partir do sim que você diz para o pastor. Né? Aceita? Sim, é a partir dali. Porque a noite de núpcias já vai ter que ter harmonia. Né? Então vai começar ali o trato. Como que vai ser até a morte o separe? É o primeiro minuto que nós estamos juntos. Daqui para lá é como? Harmonia. Tem que harmonizar isso. Temos que aprender a nos unirmos e nos harmonizarmos. Paulo está pedindo isso para a igreja como a noiva de Cristo. Vivam em unidade e em harmonia. Decidimos sermos só em Cristo. Somos uma igreja. Estamos lembrados aqui. Correto? Correto. Isso é a decisão. Agora, como é que a gente convive? Harmoniosamente. Como que a gente faz? Segue o padrão Jesus, abre mão de algumas coisas, acrescenta outras coisas, vamos aprendendo a conviver. Paulo está dizendo, igreja, sejam assim. Né? Ele está também incitando aos filipenses para que confessem as suas desavenças e as suas discórdias. É como se Paulo dissesse, ó, a cara feia não diz nada, então vai lá e fala. Né? Ficar com a cara feia como a cara de quem não está gostando, não resolve, porque o outro vai olhar e vai dizer, pô, ele não está gostando, mas como que a gente resolve se eu não sei o que é? Aí Paulo diz, confessa, gente. Chama o outro. Fala, ó, eu estou com essa cara feia por causa disso. O outro diz, agora eu entendi sua cara feia, então vamos resolver isso. Eu melhoro nisso para você desfazer a cara feia. Né? Paulo diz, confesse. Ficar tentando que o outro adivinhe o que você está pensando ou passando não resolve nada. Né? Briga de casal, a pessoa está no canto. Como se isso fosse uma frase. Não, não diz nada isso. Aí o outro diz, por que você está assim? Nada. É alguma coisa. Né? Conversa isso aí, abre a boca, fala. A gente precisa resolver isso. Você fala o que você está pensando, fala o que você está sentindo, eu falo o que eu estou pensando, eu falo o que eu estou sentindo e a gente resolve. Paulo diz, confessem as vossas discórdias uns para os outros, as vossas desavenças. Falem um com o outro. Conversem, conversem. Fale para o outro, ó, isso em você me incomoda. Às vezes é só frescura minha, mas vamos se ajudar. Né? Às vezes eu só sou um chato, mas às vezes não. Né? Então, tentar entender tudo isso. Paulo está dizendo, façam isso. Filipenses, vivam assim. E como que Paulo incentiva? Ele está aqui, de maneira, cobrando isso deles, dizendo, como é que eu posso cobrar e o que, que eu posso oferecer para eles para que essa cobrança tenha resultado? Não só a cobrança, mas oferecer algo junto com a cobrança. Ele diz, imitem Jesus. Ele é o exemplo. Ele é a referência. Jesus é a referência disso. Então, era necessário que eles deixassem toda a ambição pessoal, todo o orgulho, todo o status,
para abrigar no coração deles um desejo humilde de servir. Para cumprir o que Paulo está pedindo, eles têm que fazer isso. Abandonar a ambição pessoal, orgulho, status e abrigar no coração um desejo de serviço humilde. E essa foi a essência da vida de Cristo. Por isso Paulo diz, eu não só cobro, mas eu deixo para vocês uma referência. Vocês querem cumprir isso? Eles dizem, queremos, Paulo. A gente quer cumprir esse dever que você mandou que fizesse. Ele diz, então eu vou deixar para vocês um modelo. Há um modelo para vocês fazerem isso. Para vocês seguirem. E o modelo é Jesus, porque essa foi a essência da vida de Jesus. O desejo humilde de servir em troca de status, orgulho, ambição pessoal. Foi isso que Jesus fez. E isso explica, então, o apelo de Paulo. Explica o porquê, de a partir do verso 5, o apelo final consistia no exemplo que Jesus deixou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhem para a referência e vocês saberão quem são. Ele é a referência. Aí ele descreve Cristo. A essência da vida de Cristo foi servir. Por isso ele diz que mesmo sendo Deus, não usou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Antes se humilhou. Jesus é o exemplo. Por isso que Paulo escolhe meticulosamente cada uma das suas palavras para mostrar a realidade tanto da divindade de Jesus no texto quanto da humanidade de Jesus no texto. Esse texto de Filipenses, ele é um texto que embasa a natureza de Jesus divino humano, que embasa a nossa identificação em Jesus de um homem plenamente humano e um Deus plenamente divino. É esse texto aqui que mostra que Jesus era Deus-homem. Né? A teologia sistemática, quando trata da pessoa de Cristo, de cristologia, um dos pontos dessa disciplina é as duas naturezas de Cristo. Porém, é uma dificuldade de explicar isso para alguns, porque quando a gente fala das duas naturezas de Jesus, a gente não pode imaginar que Jesus era esquizofrênico ou esquizofrênico. Né? Jesus não era, Jesus não sofria de dupla personalidade, ele não era um doido. Né? Que ora era Deus, megalomania, né? Eu sou divino, e ora era o pior de todos os homens, um horrível, um pária. Então, quando a gente diz duas, a gente diz, então habitavam os dois dentro de um corpo, né? Como se Jesus tivesse esse problema psicológico. As duas naturezas de Cristo, nesse termo, servem apenas para identificação, nunca como divisão. Você identifica em Jesus duas naturezas, mas você não divide as duas. O tempo todo ele é Deus-homem. Então, ele é uma coisa só. Deus-homem, não duas coisas distintas e separadas. Por mais que a gente identifique, a gente não separa. Jesus tem uma natureza, Deus-homem, o único, divino humano, plenamente humano e plenamente divino. Paulo diz que esse é Cristo. E isso é um mistério. Então a gente identifica isso em Jesus. E essas descrições que Paulo faz de Jesus no texto que a gente leu, mostram tanto onde nós podemos encontrar a nossa identidade para nos dispormos a algo, a fazer algo, quanto onde podemos encontrar a referência para realizarmos esse algo. Esse texto de Paulo apresenta para nós a identidade que a gente precisa reconhecer em nós para ter disposição, quanto a referência para essa identidade encontrada, para a gente realizar com a disposição que agora a gente tem, certo? Eu queria, como tema do sermão, emprestar esse termo que Paulo usa no começo do texto. Ele diz, no verso 5, né? Tenham em vós. Eu queria emprestar esse termo e colocar como tema desse sermão dessa manhã. Tenham em vós. Paulo está dizendo isso para nós. Tenham em vocês. Tenham o quê, Paulo? Primeiro, tenham em vós autopercepção e disposição. Tenham em vocês uma autopercepção e uma disposição. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Mas antes, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo e fazendo-se semelhança aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha só, tenham em vós autopercepção e disposição. Paulo começa dizendo que Jesus era inalteravelmente Deus. Ponto. Ele é Deus. Jesus é Deus.
Mas ele diz que ele não usou da sua divindade como algo a que devesse se apegar. Ele não usou de quem era Deus como algo a que devesse se apegar. Mesmo sendo, ele abriu mão. Mesmo sendo isso, ele abriu mão disso. Paulo diz, ele fez exatamente o contrário. Ele esvaziou-se para se tornar humano. Quando diz esvaziou-se, não é deixou de ser Deus, é abriu mão de quem é. Uma coisa é você ter algo e perder esse algo e depois dizer, eu só não faço porque eu não tenho mais. Outra coisa é você ter algo e dizer, eu tenho isso aqui, mas eu abro mão disso, ainda é meu, está em minha posse, mas eu abro mão para fazer outra coisa. Isso é humildade. O humilde não é aquele que perdeu. E aí, obrigatoriamente, pelas circunstâncias da vida, tem que se tornar alguém humilde. Apesar que humildade não tem nada a ver com posse, né? Mas só para entender. Humilde é aquele que pode, mas se baixa. Entende? Humilde é aquele que tem todos os recursos, mas abre mão dos recursos para se igualar ao outro. Humildade. Jesus é esse. Paulo diz ele é Deus, mas não usou o fato de ser igual a Deus a algo que devesse se apegar. Antes, esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se para se tornar humano. Não deixou de ser, mas abriu mão de ser, mesmo tendo isso à disposição. A tradução mais próxima do que Paulo quis dizer aqui é fenomenal. Paulo está querendo dizer que Jesus fez a si mesmo sem reputação. Eu acho isso lindo no texto. Ele abriu mão de uma boa reputação. Fez a si mesmo sem reputação. Ele era digno de todos os elogios, mas abriu mão de todos os elogios para ser contado entre pecadores que não merecem elogio nenhum. Fez a si mesmo sem reputação. Quem abre mão da reputação aqui? Quando você tem só coisas boas a seu respeito. Quando as pessoas, quando falam de você, falam só coisas boas. A gente não abre mão. Pelo contrário, a gente vela pela nossa reputação, né? A gente guarda ela, a gente cuida dela. A gente não quer manchar a nossa reputação. A gente quer acabar os nossos dias e libar. A gente quer acabar os nossos dias como o nosso irmão Zé terminou. Elogios em cima de elogios, elogios em cima de elogios e ponto. Não há nada para se falar. Por isso aquele mundaréu de gente aqui dentro. 3 igrejas dessas, uma aqui dentro e 2 lá fora. Para se despedir dele. A gente quer terminar assim. E Jesus fez o oposto. Ele abriu mão da reputação para ser contado entre os mal reputados. Para ser contado entre aqueles que têm a reputação na lama. Isso é humildade, Paulo diz. Isso é humildade. Fez a si mesmo sem reputação. Ou seja, mesmo sendo notoriamente Deus, encarnou-se de tal maneira que viveu plenamente como homem. Plenamente como um ser humano. Mesmo sendo notoriamente Deus. Com esse argumento da kenosis, e essa é a palavra para a encarnação, que é um dos mistérios, né? A kenosis, como um Deus pleno se torna humano e limitado, doente e fraco, como um Deus poderoso diminui tanto para ser um homem, é o mistério da encarnação, o Deus homem. Com esse argumento, Paulo está apelando para os filipenses que não considerem os seus interesses próprios como maiores do que o interesse dos outros. Siga o exemplo de Jesus. Humilhe-se. Baixe um pouquinho. Não é que você deixou de ser quem você era. Você abriu mão de quem você era. Para poder estar ao lado de quem não é, de quem ainda não alcançou, de quem ainda está pedalando para chegar. Paulo diz, baixa. Jesus fez isso. Esse é o exemplo a ser seguido. O Cristo. Né? Faça a si mesmo sem reputação. Faça isso. Pelo outro. Ele diz, problema de um é problema de todos. Eu nunca esqueço quando, lá no começo da minha fé, na quinta igreja em Curitiba, primeiro ano de convertido, aconteceu uma coisa bem chata na igreja, muito grave, né? Alguém que era referência acabou cometendo um pecado muito grave de traição. E aí eu me lembro que a igreja ficou muito abalada, porque ele era uma referência, um ponto de referência. Então a igreja assim, sofreu bastante. Inclusive o próprio pastor, né? Ele teve dificuldade de assimilar a situação, porque foi um baque até para ele, como o líder da igreja. Ele sofreu muito. E eu me lembro que
quando isso foi para ser contado para a igreja, né, para acabar com aquelas conversas de corredor, né, esse é o costume que eu adotei também, toda vez que tem uma conversa de corredor, a gente vem e fala aqui. Aí aqui é a versão oficial, o que passar daqui é fake news e falação. O que foi dito é aqui é o ponto. Então nós precisamos passar isso para a igreja para acabar com os burburinhos. Aí tiveram que ir lá na frente contar. E aí, quando contaram, um irmão pegou o microfone e disse assim, não diga ainda bem que não aconteceu na minha família, porque aconteceu na nossa família. Eu nunca esqueci daquilo. Eu não sei se ele fez uma leitura, eu era novo na igreja, mas talvez ele, por ser mais velho, fez uma leitura dos rostos de alguns, e alguns aliviados, né? Porque não era com eles. E ele pegou o microfone e disse, não diga, não aconteceu, graças a Deus não aconteceu na minha família. Porque aconteceu sim na sua família. Se isso aqui é uma família para você, aconteceu com a gente. Não é só a mulher que é aí a traída, todos somos. E a gente precisa resolver isso. Graças a Deus o casamento não acabou, graças a Deus a igreja continua e permanece, graças a Deus Deus deu graça para que todos os envolvidos se resolvessem. Louvado seja Deus. Mas eu não esqueço disso. Vai? Eu não esqueço disso. Então, às vezes, não diga, ainda bem que não é comigo. Baixe um pouco. Vai lá e vê a dor do outro. Né? É o que Paulo está dizendo para a igreja. E veja que nas palavras de Paulo, Jesus sabia que era Deus e não tinha dúvidas disso. Por isso abriu mão. Ele é Deus. Ele poderia fazer qualquer tipo de serviço, porque nada desmanchava a sua identidade, a sua essência. Paulo parte a partir desse argumento para os filipenses. Ele sabia que era Deus. Então, ao se tornar homem, ele não deixou de ser quem era. E ele sabia que a identidade dele não seria perdida por mais que ele estivesse abrindo mão. Então, aquele que sabe muito bem quem é em Deus, não tem dificuldade de fazer outra coisa que o diminua. Porque sabe que nada desfaz quem ele é. Ele diz, Jesus sabe que é Deus. Por isso ele não tem problema em se tornar um humano e ser obediente até a cruz. Porque ele não vai deixar de ser Deus por isso. Por isso fez a si mesmo sem reputação. Essa é a ideia. Aquele que, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, ele diz. E, de fato, a gente percebe no decorrer dos evangelhos que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Contudo, sendo Deus. Então, o inigualável auto-esvaziamento de Jesus, do Filho de Deus, do Filho eterno de Deus, alcança o ápice nos episódios da cruz. É lá que Jesus mostra que ele é Deus homem. Né? Veja que ele vai para a cruz de tal forma, vestido totalmente da nossa humanidade, de olhos abertos, e é na cruz que a divindade dele é revelada. Apesar de na cruz estar exposta a nós a sua maior fraqueza como homem. É ali que a divindade de Jesus se revela maior ainda quando ele se entrega, porque ele é Deus, gente. Ele pode destruir o planeta fazendo assim, que nem no filme. E ele não faz. Ele tem o poder para fazer e abre mão. Isso é ser Deus. E não destruir tudo. Na cruz se revela essa divindade, muito mais do que a humanidade sofrida. Né? Essa divindade é revelada de maneira suprema, então, no momento de maior fraqueza e serviço da humanidade de Jesus. Percebe como ele não é duas coisas distintas, mas uma coisa só? Você diz assim, ali na cruz quem está sofrendo é o homem, não é Deus. Engano. É o Deus homem. E a prova de que é Deus homem é que ele sofre podendo acabar com aquilo do jeito que quisesse. Não é o que ele diz a Pedro quando Pedro corta a orelha do soldado mau? Guarda a espada, Pedro. Você acha que se eu quisesse, era só eu pedir e vinham 12 legiões de anjos e acabava com tudo isso aqui. Ele pode, mas ele abre mão. Isso mostra o quanto ele é Deus. Isso mostra o quanto ele é divino. Por mais que a gente enxergue ali o sofredor, o doente, o surrado, o rasgado, o acabado. É isso que é o mistério do Evangelho. Essa é a salvação que nos alcançou. E Paulo diz, usem esse exemplo. João, no texto ali no início, um pouco antes da cruz, na última ceia lá no Lava Pés, nesse episódio, diz o quê? Que Jesus diz o seguinte, vocês veem o que eu acabo de fazer? Vocês me chamam com razão de mestre e senhor, porque é isso que eu sou.
Não obstante, eu estou disposto a lavar os pés de vocês. Sem dúvida, vocês não acham que o discípulo merece mais honra que o mestre ou que um servo mais que o seu senhor. Mas se eu, sendo o Senhor de Deus, fiz isso, vocês devem estar preparados para fazer também. É um exemplo. Em Jesus a gente tem a autopercepção. Eu sei quem eu sou. Eu fui salvo. Cristo mudou minha natureza e minha vida. Eu estou liberto do pecado, da escravidão do pecado. O pecado para mim agora é um acidente. Eu tenho a chance de lutar contra os meus maus desejos. Isso está pronto em mim, feito em mim. Autopercepção, identidade. Eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, então eu tenho disposição para fazer qualquer coisa. Porque nada do que eu faça diminui o que foi feito em mim. Amém. Por isso você está disposto a se igualar a outros, porque você sabe que isso não muda quem você é, desde que você se auto-percebe em Jesus Cristo. Pessoas que têm muito problema com imagem, não entenderam quem são em Jesus, acham que se fizerem algum tipo de serviço menos honrado, vai manchar a identidade que tem. Eu vou botar a mão nisso aí? Olha para mim. Eu não. Eu não. Isso aí você pede para outro, não para mim. O que dirão se me virem fazendo isso? Não entendeu quem é. A verdade é o oposto. Você fazendo isso, você diz, e por que não eu? Se eu sei muito bem quem eu sou, por que eu não? Sim, eu fazendo isso. Qual é o problema? Eu continuo sendo quem sou. Porque quem eu sou, não sou por mim mesmo. Quem eu sou em Cristo. Autopercepção e disposição. Tenham voz. Tenham voz, autopercepção. Vocês são de Cristo, igreja de Deus, salvos pelo Senhor. Por isso, tenham em voz disposição. Confesse as discórdias. Sem rivalidade. Socorra as necessidades uns dos outros. Tenha os problemas dos outros maiores que os vossos próprios problemas. Paulo diz isso se encontra em Jesus. Portanto, nas palavras de Jesus e dos apóstolos, aquele que sabe o que foi feito em si, pela graça de Deus, encontrou a sua identidade, porque encontrou a sua referência, Jesus Cristo. Porque está convicto agora da sua identidade, porque tem autopercepção, porque encontrou isso, não tem problemas com aceitação. Não tem nenhum problema com aceitação. Essa parte da adolescência talvez seja uma das partes mais difíceis do mundo, né? Da vida humana no mundo, vamos dizer assim. Que é quando você é rejeitado. Adolescente gosta muito de fazer bullying, né? É uma prática adolescente de quem ainda os neurônios não estão organizados e não tem maturidade, então é da idade, né? O bullying. Você encontra, quando você vê um adulto fazendo bullying, sabe, ele ainda não cresceu. Ele se acha um adolescente ainda, né? Aí eu não sei como é que tem que fazer com um adulto, né? Aí tem que ver como é que resolve. Mas com um adolescente você ainda consegue salvar a lavoura, né? Então o bullying é dessa idade. E quem sofre bullying tem essa dificuldade, gente, da aceitação. Ele faz de tudo para ser aceito, mas ele só é zoado. E aí como é que faz? Quanto mais ele tenta, mais o contrário acontece. Por isso, você não quer que seus filhos sofram isso, se seus filhos ainda são crianças e vão crescer e vão tornar adolescente, ensine a eles quem são em Cristo. Hã? Vou contar algo aqui, confessar, da Gabi. A Gabi, lá em Minas Gerais, estávamos em Minas, e a gente entendeu que a gente mudou de estado, a gente mudou de cidade, a gente saiu do Paraná para ir para Minas, uma outra cultura, uma outra coisa, um outro jeito de viver, numa cidade que a gente não conhecia absolutamente ninguém, não tinha amizade com ninguém, era só a igreja. E ela vai para uma escola, nessa idade, nessa adolescência, 14, né? 14 anos, 13, 14 anos. Chega lá, o jeito que ela fala é diferente, porque os mineiros têm o sotaque lindo deles, gostoso, o da Gabi é o paranaense, bem paranaense, né? Leite quente e aquele jeito todo. E aí eles começam a rir dela, porque ela é absolutamente diferente de todo o resto que está lá, né? Alguém de longe. E ela começa a ter essas dificuldades dentro da sala de aula. E um dia ela chega em casa chorando, triste, arrasada, falando com a Lil, eu não quero mais ir para a escola, acabou, não vou. Tiram sarro de mim o tempo inteiro, não me deixam em paz, só ficam fazendo piada, zoando comigo, e tiraram sarro do cabelo, daí já mistura tudo, porque quem faz bullying não tem limite. Aí ela falou e disse assim, Gabi, tem um jeito de lidar com gente boba. Ri junto. Porque quando que faz piada para todo mundo rir, não é para você rir junto, é para você chorar enquanto todo mundo ri. Gargalha junto, vai perder a graça na hora. Ela fez 3 testes, viu com a amiga de todo mundo. Ri junto do tonto. Fez a piada, foi, parece mesmo. E gargalha junto, entra junto na brincadeira.
Porque aí você perde, você não é mais a referência da piada, por quê? Porque você não fica bravo. Porque quem faz bullying, ele quer o que do outro? O nervosismo, né? Ele quer isso do outro. Quando ele não tem, quando o outro olha e diz assim, ah, que legal, muito bacana, vamos rir, e rir junto, pronto, acabou. E acabou mesmo. Foi assim também que eu lidava na minha adolescência. Eu já contei aqui, eu tinha verruga em tudo quanto era parte, minha boca que era cheia de verruga. Me chamavam de bolinha do capeta, que era um monte de verruga debaixo da mão. Eu nunca deixei isso acontecer nada, porque eu ria junto. Ah, tá aqui, cara, não fui eu que colei, não fui eu que fiz, nasceu, eu sou assim, e pronto, graças a Deus arrumaram um remédio e eu consegui me curar. Ri junto, entra na piada junto. Né? E não faça o bullying ao contrário. Que o maior problema de quem sofre bullying é querer achar o defeito no outro para querer descontar. Vai ser uma guerra de bullying e não termina nunca. Aí entra na piada, ri junto e logo perde a graça. E quando fizer bullying com o outro, não ri. Não ri junto, né? Mostre que você é um cristão. E o outro vai encontrar em você uma referência para poder suportar esse tipo de brincadeira. Que a coisa da idade não era para ser, mas o ser humano é pecador e é. E isso é fato. Então esse é o jeito. Quem sabe quem é não tem problemas com aceitação. Quem encontra a verdadeira referência não tem problemas com status, com popularidade. Quem sabe que a referência é Jesus, que sendo Deus humilhou-se e foi encontrado como homem, vai ter problema com status e com popularidade? Se a minha referência não teve, que é Cristo, eu vou me preocupar das pessoas gostarem de mim, 100% do mundo gostar de mim? Eu vou me preocupar com status? Eu não. Jesus não preocupou-se com isso, sendo Deus, gente. Sendo o popstar, se a gente puder chamar assim, ele jogou isso no lixo. Por que que eu vou ficar preocupado se eu tenho a referência? Não, não. Não há preocupações com isso. Quando a gente encontra um modelo para a gente aplicar a nossa vida, a nossa disposição, não tem problemas com atribuições, não tem problemas com críticas a nosso respeito, porque nada pode desfazer o que Cristo fez em nós. Aí a gente já não liga. Né? As críticas, elas servem. Né? Tem gente que fala, né? Tem a boa crítica, a má crítica. Eu não consigo fazer muita diferença entre as duas coisas. Eu entendo crítica como crítica. O contrário de crítica não é boa ou má crítica, o contrário de crítica é elogio. Então, uma crítica é uma crítica. Ouça as críticas. Pega aquelas que são verdade, que você fala, realmente, esse sujeito tem razão, eu tenho que melhorar nisso, e aquelas que não são, você ignora. Não anda comigo, não come no meu prato, não sabe quem eu sou. Né? Então não dá para levar a sério. Como é que eu vou levar a sério alguém que não sabe quem eu sou? Que não sabe que eu vivo? Não, eu posso respeitar, ouço, beleza, mas você está longe da verdade, não que você é um mentiroso, mas você está longe da verdade porque você não tem a sabedoria dos fatos. E está emitindo aí um juízo sem ter conhecimento. Né? Por isso que antes da gente fazer uma crítica a alguém, talvez seja bom a gente conversar com quem conhece melhor que nós. Como é que ele é? Ainda não tem um conceito sobre ele. E as pessoas vão dizer, aí você analisa tudo, depois convive com ele, você vai tirar a sua conclusão. Mas quem sabe quem é Jesus não tem problema com esse tipo de coisa. Certo? Tenham em vós. Então, primeiro, autopercepção, quem eu sou em Jesus, e disposição, a partir disso, saber o que eu tenho que fazer e que nada me diminui. Tenham em vós, em segundo lugar, decisão e resultado. Tenham em vocês uma decisão para as coisas e resultado. Verso 12. Eu estou quase um coach hoje, né? Mas eu estou na escritura, gente. Verso 12. Vamos lá. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tenho em vós a decisão e o resultado. Um romancista americano chamado Mark Twain, disse certa vez: poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. Poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. Ele foi cirúrgico nessa afirmação, na minha opinião. Poucas coisas na vida são difíceis de suportar do que um bom exemplo do soldado. Do que o incentivo de alguém que é um bom exemplo. É difícil de suportar. Ele foi cirúrgico. Porque talvez o que mais nos perturbe
quando a gente encontra alguém para ser referência, um bom exemplo, seja aquilo não conseguir se aplicar na nossa vida, a ineficácia nossa em fazer igual. Então, quando alguém é um bom exemplo do seu lado, ele é um flagrante, constante flagrante do seu lado, de como a coisa deve ser feita. E quando você olha aquilo, aquilo te incomoda. Porque funciona para ele, mas é ineficaz em você. Né? Por exemplo, você pega de referência um jogador de futebol. E você sonha em ser aquilo. Aí você vai ter a pelada aqui com nós, um joguinho aqui, você percebe que você não faz nem 0,5% do que aquele cara faz. Aí você diz, por que adianta eu ter ele como referência se eu não tenho a habilidade que ele tem? Não adianta nada eu olhar para ele, porque eu não sou ele, eu não consigo fazer o que ele faz. Então parece que o bom exemplo é um incômodo por isso. Tem hora que você se afasta de bons exemplos. Porque são difíceis de alcançar. São estimulantes, ao mesmo tempo que são inatingíveis. Entende? Então, a gente para pensar que, ao menos que uma pessoa conseguisse entrar na nossa vida e, como uma serpente, inocular as suas aptidões em nós, como uma cobra que inocula o seu veneno no sistema da vítima, alguém viesse e, numa picada, passasse para nós todas as suas habilidades, se isso não é possível, nós não somos capazes de nos elevarmos ao mesmo nível da pessoa. A gente não é capaz. Porque ela vai ficar sempre como um incômodo de um bom exemplo, estimulante, mas que a gente não alcança, porque não opera em nós o que ela tem. Entende? Se ela não consegue fazer isso em nós, pouco adianta o bom exemplo. Pouco adianta o bom exemplo. Então, o que a gente precisa? Para além do exemplo exterior, a gente precisa de poder interior para fazer igual. Paulo acabou de apresentar Jesus Cristo como a fonte da nossa identidade e a grande referência no exercício dos nossos serviços, certo? Lemos as palavras de Paulo e concordamos com todas elas. Mas como que a gente coloca em prática ser igual a Jesus? Como que a gente faz? Nós estamos falando de Jesus. Como? Como que a gente alcança? É Jesus a referência. Não é o Sandro. É Jesus Cristo. Então isso aqui, com certeza, enquanto os filipenses liam essa carta, eu pensava, Paulo, você está de brincadeira. Tivesse dito tu como referência, é bem mais fácil, que de vez em quando você escorrega. Mas Cristo, como? De que maneira o ser humano mortal pode esperar alcançar o mesmo nível de realizações que Jesus Cristo? E piora, veja, quando até a ideia de tentar imitar Jesus parece arrogância. Fala para alguém do mundo, você diz assim, não, eu estou tentando ser igual a Jesus. Ele vai rir da tua cara, ele vai dizer, nossa, ele quer ser Jesus, olha lá. Porque é arrogante dizer isso, não é? Ele vai te chamar de prepotente, de arrogante. Você quer ser igual quem? Jesus não dá para ser o tiozinho da esquina, não? Você quer Jesus? O próprio fato de querer ser parecido com Jesus já é um ato de arrogância para nós, parece. Então, o que acontece? Como que a gente faz isso? Como que a gente ousa imitar Jesus Cristo? Não é tão complicado. Paulo explica. Paulo não pede que busquemos atingir um alvo impossível aqui. Mas, considerando que quanto mais elevado for o nosso objetivo, mais sublime tem que ser as nossas realizações, o que ele diz? Ele apresenta o padrão divino para o serviço e o poder para realizar o que Deus ordenou. O padrão é Jesus, e o poder para sermos igual a Jesus vem de quem? De Deus. Então, assim como a serpente inocula o seu veneno, Deus também colocou em nós a sua vontade, para sermos igual a Cristo. Foi dado a nós o poder de fazermos isso, o poder de sermos assim. Por isso, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. E isso não é o mesmo de conquistai a vossa salvação. Não é conquiste a salvação de vocês. Vocês não conquistam, ele salva vocês. É desenvolvam a salvação que já está em vocês, que já é de vocês. Desenvolvam. Então não é nada a ser buscado, é algo a ser praticado. Por isso, ser igual a Jesus é impossível, sim. Não porque somos humanos bons, mas porque nascemos de novo e temos o poder de Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Esse é o ponto de Paulo.
Então, antes de qualquer coisa, Paulo está escrevendo para gente já crente, porque lá no verso 1 do capítulo 1 ele diz santos que estão em Filipos, os filipenses. Então, é gente que já creu, que já está andando com Cristo porque foi separado por Cristo, ele não está falando com ímpio. Por isso, o verbo desenvolver aqui tem um sentido. O sentido do que é trabalhar até a realização final. Trabalhe até a realização final. Não é crie. É desenvolva até o final. Não é crie os elementos para trabalhar. É desenvolva os elementos que já foram te dados. Por isso, depende de decisão. Essa palavra grega que Paulo usa aqui para trabalho, desenvolver, esse termo se referia, por exemplo, a trabalhar numa mina. Extrair da mina o máximo possível de minério de valor. Trabalhar numa mina, desenvolva, extraia. Ou mesmo que trabalhar em campo, obtendo a melhor colheita possível. Então, qual é o propósito de Deus com a ideia de desenvolver? O que Paulo está apontando com o termo desenvolva? O próprio Deus é que, na semelhança de Cristo, quer que nós alcancemos aquilo que nascemos para fazer, aquilo que Ele nos fez agora. Então, não é nada para ser criado, é algo para ser desenvolvido com aquilo que já está à disposição. Veja, quem trabalha numa mina ou num campo, não cria o que vai tirar, não cria o que vai colher. O sujeito joga a semente, vira as costas e vai dormir. No outro dia, nasceu a planta. Que esforço ele fez? Nenhum. A planta é um ato de Deus. Ele jogou a semente e pode cuidar dos porcos. Eu preciso fazer essa semente. Não é ele. Enterrou, plantou, saiu. Dá uns dias, nasceu. Aí perguntou, qual é o processo? Ele diz, não sei. Eu só sei a primeira parte. E tem que jogar no chão, enterrar e jogar água. O resto não é comigo. Mesma coisa é que entra numa mina. Ele não colocou o ouro lá, a pedra preciosa lá. Ela está lá. Ele tem que debulhar a parede até encontrar, mas ela já está lá. Alguém a colocou lá. Por isso esse termo desenvolver é a mesma coisa, né? Já está aqui porque Deus plantou aqui. Eu não tenho que colocar nada. Eu só tenho que extrair, eu só tenho que colher. É uma ação anterior ao meu trabalho, a de Deus. Por isso, desenvolvam. Por isso, dá para dizer que dá para ser igual a Jesus. Não porque humanamente eu alcanço, mas porque em mim estão todas as ferramentas para alcançar isso. Está tudo produzido. Todo o potencial dessa nova vida em Cristo, então, deve ser aplicado a este trabalho. A extração, a colheita daquilo que foi plantado em nós por meio de Cristo. Desenvolver é colocar em prática o que Deus colocou em você. Por isso é decisão. E aí, se você decidiu colocar em prática tudo isso, qual que é o resultado? Sujeito que diga, eu vivo a vida cristã, mas não tenho muito fruto e não tenho resultado. Então, você está tentando plantar para você colher e não está colhendo o que foi plantado. O crente que entende isso dá fruto, gente. Porque é o natural agora, nosso é frutificar. É dar os resultados que o Evangelho exige. Por isso eu disse que não era coachismo, não. Não está dentro de você. Eu não vim aqui para dizer, olha, as soluções estão todas aí, você. Não, tá não. Você é o Zé igual eu. Somos todos Zé Ruela. Temos bons resultados porque tudo está em Cristo e Cristo está em nós. A gente desenvolve o que já foi colocado. Por isso ele diz que é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Ele opera em vós querer, tomar a decisão para fazer e o realizar para ter resultado. É uma obra de Deus. As boas obras que você pratica foram de antemão criadas por Deus e colocadas à sua disposição para que você praticasse. Você não é o bonzão quando ajuda alguém. Você é o servo de Jesus quando estende a mão a alguém. Você é o servo de Cristo. Aquilo foi colocado no teu caminho porque não seria outro. Teria que ser você. Você foi criado para as boas obras. E não porque faz boas obras é nova criação. É o contrário. Você lembra da parábola do bom samaritano? O bom samaritano é um exemplo que Jesus dá inatingível para o escriba que questiona. Quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele pergunta. Jesus diz, olha, o próximo do texto era o samaritano. Agora, se andar com a consciência do evangelho, você tropeça em próximo.
Não porque Deus vai colocar eles no seu caminho, mas porque só com a mentalidade do evangelho que você passa a enxergar cada um deles. Esse é o problema. A questão é inatingível quando parte de nós, quando é uma obrigação. Quando é obrigação e parte da gente, a gente não alcança, a gente pedala. Aí todo bom exemplo se torna ruim, se torna um incômodo, porque incentiva, mas não produz nada dentro de nós, é apenas um incentivo externo. Agora, quando a gente entende que o bom exemplo habita em nós e nos deu todo o poder para imitá-lo, claro que não no mesmo nível, porque ninguém vai morrer numa cruz e ressuscitar o terceiro dia aqui, mas a gente alcança o que deve ser feito, tudo que Paulo cobra do verso 1 em diante do capítulo 2, a gente consegue. Tente com ânimo, não age por rivalidade, sem discórdia, confessa as desavenças, a gente alcança. Porque essa é a essência da vida de Jesus, é isso que ele colocou em nós. Paulo está apresentando aqui, então, o seguinte princípio: Deus opera em nós antes de operar por meio de nós. Antes de exigir, ele opera em nós. Em outras palavras, não conseguimos seguir o exemplo por imitação, mas sim por encarnação. Não é por imitação de Jesus, mas é porque ele habita em nós. Encarnamos isso agora em Cristo, essa nova vida do Evangelho. Paulo escreveu aos Gálatas: Cristo vive em mim. Isso tem que fazer diferença quando a gente lê. Cristo vive em mim não é o Cristo estar de mão dada comigo me ajudando. O Cristo vive em mim é Ele operando por mim, colocando à disposição o que Ele é em mim. Por isso Ele opera em mim, tanto o querer fazer o bem, quanto o realizar o bem. Pela minha humanidade, nada. Não sobrava nada. Essa constante em que Deus opera em nós para decidirmos por sua vontade e obtermos os resultados que Ele quer, que Ele exige. Opera por meio de nós quando praticamos essa vontade e colhemos esse resultado. Em outras palavras, em Deus decidimos, produzimos, colhemos os frutos da sua vontade. É tudo em Deus. Por isso, tenham em vós autopercepção, identidade, disposição a partir disso para fazer o que devem. Tenham em vós também a decisão que está posta, feita em nós, para a gente obter o resultado que Deus quer, e não os resultados que a gente almeja, mas os resultados que o Evangelho diz que são possíveis e estão à disposição. Para encerrar, com respeito à encarnação de Jesus, nós nunca vamos poder entender completamente como o Deus eterno assumiu um corpo temporal. Não vamos conseguir entender como o Deus eterno assumiu um corpo humano. Como o ilimitado decidiu limitar-se. Isso a gente não entende. Então, só nos resta prestar reverência àquele que, mesmo na fome, no cansaço e nas lágrimas, é Deus Todo-Poderoso o tempo todo. Amém. Deus, Jesus. Mesmo tendo fome, cansado, chorando, ele é Deus. O maior exemplo de altruísmo, contrário de egoísmo, o ego só pensa em si, o altruísta pensa nos outros. O maior exemplo de altruísmo dado a nós, a igreja, foi do seu fundador, Jesus Cristo. Ele é o exemplo de altruísmo que a gente tem. Jesus mostrou que a melhor maneira de ensinar algo é fazendo. Fazendo para mostrar como se faz. Ele não deu outra lei em pedras. Ele veio, encarnou-se e disse: faça assim porque eu estou fazendo assim. Faz do jeito que eu estou fazendo. Não é uma regra numa pedra da lei dizendo façam, façam, façam. É agora, imitem, imitem, imitem. Ele encarnou tudo que ele exige. Então, ele mostrou que o melhor jeito de ensinar é mostrando como se faz. E para poder fazer isso, o que ele fez? Decidiu, na sua soberana vontade, abrir mão dos seus privilégios divinos. Abrir mão da sua divindade. Sendo Deus, abriu mão da prerrogativa para viver limitado a tudo aquilo que nos limita. Jesus decidiu limitar-se. Imaginou para Jesus caminhar, lá não tinha carro? A gente não percebe nenhum momento do texto dizendo que Jesus pegou um cavalo ou uma carroça, então ele andava a pé. Vamos supor que Jesus andasse 10 quilômetros. Um Deus andar 10 quilômetros. Isso aí é uma obrigação. É o dono do mundo. E tem que caminhar com o pé no chão, com dor na sola do pé, porque não tem um calçado decente. E Deus está fazendo isso. Isso é humilhação, mas é humilhação assistida, assumida. Ele fez isso. Decidiu limitar-se a tudo que nos limita, sem falar da fome, sem falar do sono, de quando ele chora no túmulo de Lázaro,
Sem falar de tudo isso. É uma humilhação para um Deus, mas ele decidiu assumir isso. Decidiu preocupar-se com tudo que preocupava os homens. E até com aquilo que não nos preocupava, que era o pecado. Ele preocupou-se em nosso lugar com o nosso pecado sem ter pecado. Até com isso ele se preocupou, com aquilo que não era uma preocupação para nós. Ele diz, não, eu me preocupo com isso porque isso está destruindo vocês e assumo a culpa disso. Não como um culpado, mas como quem toma o lugar do injusto do culpado. Como diz o texto, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Não desistiu. E esse amor não nos dá só a chance de encontrar a nossa essência, a nossa identidade, mas também nos propõe a verdadeira referência para as nossas realizações. No amor de Deus, a gente sabe quem é, e no amor de Deus, a gente tem um modelo para cumprir as nossas obrigações como cristão. Está tudo em Jesus. O mundo está com falta de identidade porque não tem Cristo. Por isso não sabem quem são, e isso se aplica hoje até à sexualidade, como eu já disse. Porque falta-lhes identidade. Jesus Cristo. E aí não conseguem fazer nada produtivo, porque não tem um modelo. Jesus não é a referência. A referência são as piores possíveis. Pega a sua internet e assista 30 minutos de vídeos do Reels. Conversas de podcast. O que mais tem é gente se propondo como referência para alguém. Porque eu fiz isso, porque aí todo mundo, aquele cara é o cara que eu vou seguir, e vai para o mesmo buraco. Porque é tudo sem Cristo, é tudo sem Deus, é tudo sem verdade. Agora, Cristo está aqui, ó. A referência. Jesus, a Escritura, tenham em vós. Aí você tem o modelo para saber quem é, você tem a identidade para saber quem é e o modelo para cumprir. Em Cristo eu sei quem eu sou, e por Cristo agora eu sei o que eu devo fazer e como fazer. Esse é o ponto. Não vai ter conversa para quem disse não deu no dia dos dias. Estava tudo disposto. Cristo morreu e ressuscitou. Então, pense nisso hoje. Abra mão das suas prerrogativas e assuma as necessidades dos outros. Não como demonstração de obra, mas tendo como decisão para isso apenas o amor. Assuma a necessidade de alguém, não para mostrar que você é bom ou para ganhar pontinho e estrelinha com Jesus no quadro do céu, mas só para desenvolver o amor que está em você, que foi colocado em você pelo próprio Cristo. Só para isso. E você verá que você vai se sentir satisfeito porque você encontrou quem você é e o que deve fazer a partir disso. Você vai descobrir que os verbos ser e fazer só podem ser conjugados em Cristo e a partir de Cristo. Os verbos ser e fazer só podem ser conjugados em Jesus e a partir de Jesus. Eu sei que eu sou nele, eu sei que eu devo fazer a partir dele. Amém?